Hoje vamos conhecer o intrigante mistério das 10 tribos perdidas de Israel e o que aconteceu a elas ao longo da história. Deus fez uma promessa a Abraão de estabelecer uma nação escolhida por meio de sua família. Abraão deu origem a Isaque, cujo filho Jacó teve 12 filhos, que fundaram as 12 tribos de Israel. No entanto, 2 das tribos, Judá e Benjamim, se estabeleceram na região sul e formaram o reino de Judá, que continuou a existir até o nascimento de Jesus. Mas antes, gostaria de convidá-lo a se inscrever em nosso canal e comentar de onde você está nos ouvindo e como está se sentindo hoje. Mas o que aconteceu com as outras 10 tribos que se estabeleceram na região norte, conhecidas como o Reino de Israel? Por que essas 10 tribos são chamadas de 10 tribos perdidas de Israel? Vamos entender tudo sobre esse mistério que ainda dura até hoje. Muitas tribos e filhos se perderam ao longo das narrativas do Antigo Testamento. Conflitos tribais levaram a guerras em que herdeiros e líderes masculinos foram mortos. Casamentos com outros habitantes da região combinaram e confundiram a identidade tribal. Com o passar das gerações, a identidade de uma tribo poderia se perder para sempre. Os estudiosos acreditam que foi isso que aconteceu com as 10 tribos perdidas de Israel. Além disso, essas tribos se espalharam amplamente ao redor do mundo. Das 12 tribos originais de Israel, 10 delas não sobreviveram às batalhas e à mistura de culturas do Antigo Testamento. As 12 tribos hebraicas originais conquistaram Canaã, a terra prometida, após a morte de Moisés. Sob a liderança de Josué, as tribos de Aser, Dan, Efraim, Gade, Issacar, Manassés, Naftali, Ruben, Simeão e Zebulon, que receberam os nomes dos filhos e netos de Jacó, formaram o reino de Israel no norte, em 930 a.C. No entanto, em 721 a.C., os soldados do Império Assírio conquistaram as 10 tribos do reino de Israel. Os israelitas dessa região foram então assimilados por outros grupos étnicos e tribais, e assim, desapareceram da história. A escritura em 2 Reis 18, versículo 13 nos informa que os assírios que conquistaram Israel também capturaram todas as cidades fortificadas de Judá em 701 a.C. Portanto, uma grande parte do reino de Judá foi para o exílio assírio junto com o reino de Israel. O cativeiro babilônico na Síria terminou para a casa de Judá em 538 a.C., no movimento conhecido como Restauração. O povo judeu retornou a Canaã, a terra prometida. No entanto, os profetas do Antigo Testamento, Esdras e Neemias, que foram testemunhas oculares da restauração do povo de Deus, não mencionam o retorno das 10 tribos do reino de Israel a Canaã na época da restauração ou em anos posteriores. Isso nos leva a concluir que as 10 tribos do reino de Israel provavelmente nunca voltaram para a Palestina, exceto talvez como um pequeno remanescente que acompanhou as tribos de Judá e Benjamim. Atualmente, as 10 tribos de Israel são consideradas tribos perdidas em nosso mundo. Portanto, o reino de Israel agora existe apenas como um povo espiritual. Vamos voltar na história das 12 tribos de Israel, desde suas origens até o estabelecimento do reino de Israel. A história começa com Jacó, que recebeu uma visão de Deus no Egito, onde lhe foi prometido que sua família se tornaria uma grande nação. No entanto, os descendentes de Jacó, os hebreus, acabaram se tornando escravos sob o governo do faraó egípcio. Mas a libertação estava a caminho. Moisés surgiu como o líder que guiaria os hebreus para fora do Egito, pondo fim à sua escravidão. No Monte Sinai, Deus fez uma aliança com as tribos hebraicas através de Moisés, formalmente estabelecendo a nação de Israel como o povo escolhido de Deus. Essa profecia se cumpriu quando os filhos e netos de Jacó formaram 12 tribos. Leia, a primeira esposa de Jacó, deu à luz a Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulum. Todos os filhos de Leia fundaram tribos, exceto Levi, que estabeleceu uma linhagem de sacerdotes e trabalhadores do templo. Raquel, a segunda esposa de Jacó, teve 2 filhos, José e Benjamim, ambos formando tribos. José também teve 2 filhos, Manassés e Efraim, que se tornaram líderes de outras tribos. Dan e Naftali eram filhos de Bila, a serva de Raquel, e Gad e Aser eram filhos de Zilpa, a serva de Leia. No entanto, 3 tribos, Ruben, Gad e Manassés, optaram por não entrar em Canaã e permaneceram a leste do Rio Jordão. Eventualmente, essas tribos passaram do governo de juízes, o último dos quais foi Samuel, para serem governadas por 3 gerações de reis hebreus: Saul, Davi e Salomão.
como parte do reino de Israel. Após o reinado do rei Salomão, as tribos de Benjamim e Judá permaneceram unidas sob o governo de seu filho, Roboão, tornando-se a nação de Judá. Essa união marcou o início da nação de Israel, que ainda existe como uma entidade política e cultural reconhecida nos dias de hoje. A linhagem de Judá desempenhou um papel especial nessa história, uma vez que Jacó, ancestral das tribos, abençoou seu filho Judá, e seus descendentes foram honrados por serem os antepassados de Jesus, como registrado na genealogia do Novo Testamento em Mateus 1. No entanto, tanto o reino de Israel quanto o reino de Judá se afastaram da fé em Deus, adorando falsos deuses. Isso resultou na ira de Deus e em seu julgamento sobre o povo. Os profetas do Antigo Testamento clamaram pelo fim dessas práticas pecaminosas e pela adoração a Deus, lembrando que o amor de Deus por seu povo escolhido nunca foi perdido, mas sua benevolência estava condicionada ao seguimento da fé verdadeira. Como resultado da adoração a ídolos e da falta de obediência, as tribos de Israel e Judá enfrentaram invasões de nações vizinhas e derrotas em batalhas. Eventualmente, as 10 tribos do reino de Israel perderam sua identidade tribal devido a esses eventos culturais e militares. Tornaram-se as chamadas tribos perdidas, perdendo sua identidade geográfica e, em alguns casos, espiritual. Há diversas populações em todo o mundo que afirmam ser descendentes das 10 tribos perdidas de Israel. Isso inclui comunidades de cristãos assírios, mórmons, afegãos, beta-israelis da Etiópia, povos indígenas americanos e japoneses. Quando o Estado de Israel foi fundado em 1948, muitos imigrantes que chegaram ao novo país reivindicaram ser remanescentes das 10 tribos perdidas de Israel. Essa dispersão das tribos após o exílio babilônico espalhou sua população por todo o mundo, mantendo essa crença viva até os dias atuais. A esperança de que as 10 tribos perdidas de Israel um dia sejam encontradas é compartilhada por judeus em todo o mundo. Eles acreditam que isso apoiaria a reunião da diáspora judaica, um grupo de pessoas com uma identidade nacional comum espalhadas por todo o planeta. Essa crença está fundamentada em profecias, como a encontrada no livro de Oséias, que fala da restauração das tribos de Israel. Deus promete que, apesar de terem sido chamados de não meu povo, eles se tornarão os filhos do Deus vivo. Haverá uma reunião das tribos de Judá e Israel, simbolizando o fim da dispersão. O termo Jezreel, que significa dispersão e semeadura, tem um significado profundo e faz referência a essa profecia. Essa crença na reunião das tribos perdidas de Israel é uma parte importante da fé e da esperança de muitas comunidades ao redor do mundo. Os descendentes das 10 tribos do reino de Israel são acreditados por pesquisadores de antropologia judaica como habitantes das nações mais ricas do mundo. Eles encontraram sua terra de leite e mel no exterior. Há evidências de que pessoas de descendência da tribo de Aser vivem na República da África do Sul. Os descendentes da tribo de Dan de Israel são relatados como vivendo na Irlanda moderna. Os descendentes de Gad estão vivendo na Alemanha. O povo de Issacar está na Finlândia. A tribo de Efraim, a maior do reino de Israel, vive por todo o Reino Unido. O povo da tribo de Manassés está espalhado por todos os Estados Unidos. A tribo de Naftali vive na Suécia. Acredita-se que a tribo de Ruben existe na França. A tribo de Simeão está dispersa pelo mundo entre os descendentes de Israel. O povo de Zebulon está na Holanda. E você, tem descendência em uma das tribos perdidas de Israel? Já pesquisou na genealogia da sua família qual a origem dos seus antepassados? Muitos de nós podemos fazer parte de uma dessas tribos históricas e nem sequer saber disso. Comente se você já se interessou em conhecer suas origens. Em sua vida, você provavelmente leu ou viu relatos de conflitos no Oriente Médio, à medida que as nações lutam pelo domínio da Terra Santa. Os conflitos entre tribos e suas crenças existem desde os tempos mais antigos da Bíblia. Os grupos nacionais no Oriente Médio têm uma base espiritual para seus conflitos políticos. Eles afirmam ter a bênção exclusiva de Deus para ocupar sua Terra Santa. Em um nível pessoal, também houve conflitos dentro da família de Jacó. Embora os descendentes de Abraão tenham sido escolhidos por Deus para se tornar seu povo escolhido na terra, seu neto Jacó enganou seu irmão Esaú em relação à primogenitura. Jacó também enganou seu sogro com práticas agrícolas antiéticas enquanto trabalhava para Labão. Os corações partidos das esposas de Jacó, Raquel e Lia, sofreram uma série de sentimentos feridos entre elas.
Essas pessoas plenamente humanas se tornaram o povo escolhido de Deus, abençoado por Ele para promover sua missão. O Senhor escolheu usar essa família estendida imperfeita para um propósito maior. Perder e talvez recuperar o registro da linhagem dos filhos de Jacó é mais um capítulo na saga do povo escolhido de Deus. O melhor lugar para conhecer as histórias dos personagens bíblicos é na Bíblia. Então gostaria de convidar a todos vocês a lerem a Bíblia todos os dias. Estou deixando aqui, no primeiro comentário fixado, a sugestão da Bíblia que uso para meus estudos bíblicos e as que minha família tem aqui em casa. Fiquem conosco para mais histórias interessantes como esta. Deixe sua sugestão de quem você gostaria de conhecer melhor a história. Não se esqueça de se inscrever, comentar e deixar o like. Até a próxima. Que a presença de Deus seja uma constante em sua vida, trazendo bênçãos, alegria e amor. Deus os abençoe.